Muito bem, pessoal, aqui é o Harry Sultan. Eu não sou cristão, não tenho nenhum apreço por nenhuma religião, mas ao longo dos anos passei a admirar a natureza benigna e pacífica do cristianismo, algo que eu costumava ignorar no passado, mas aqui estamos nós. E não, eu não estou me convertendo ao cristianismo. O único momento em que eu me converteria a qualquer religião seria quando eu visse evidências para isso. Mas uma coisa que sempre me incomodou é porque os cristãos são tão pacíficos a ponto de nem sequer defenderem o que lhes pertence por direito. Me desculpe, talvez ainda tenha um pouco de muçulmano em mim. Eu acredito em revidar, acredito em lutar pelo que é seu por direito, não acredito em virar a outra face. Então isso passa direto por mim porque eu quero que os cristãos revidem, eu quero que os cristãos digam: este é o nosso país. Esses são os nossos valores e nós vamos defendê-los agressivamente se for preciso. Então, o UKIP, que é um partido conservador de direita na Grã-Bretanha, ia organizar uma marcha caminhando com Jesus, mas a Polícia Metropolitana, em toda a sua sabedoria, proibiu o evento porque não quer ofender seus senhores muçulmanos. A Scotland Yard barrou uma marcha do UKIP no leste de Londres por receio de provocar a comunidade muçulmana, mesmo sem qualquer manifestação dos muçulmanos. Ei, nós não vamos deixar vocês fazerem essa marcha. Mas a Polícia Metropolitana reconhece preventivamente que isso vai ofender os muçulmanos. É assim que eles são covardes, é assim que eles são submissos. A manifestação intitulada Caminhe com Jesus. Qual o problema? Os muçulmanos dizem que amam e respeitam Jesus. Bem, então vocês deveriam participar da marcha também, mas não vão porque sabemos que eles não se importam com Jesus, só se importam com Maomé. Eles têm o próprio personagem deles, Jesus, que não tem nada a ver com o Jesus do cristianismo. Então, sim, eles se importam com o Jesus deles, não com o Jesus do cristianismo. Veja esse post vergonhoso da Polícia Metropolitana. Acreditamos razoavelmente, com base nas informações disponíveis e em incidentes semelhantes anteriores, que o encontro do protesto do UKIP com grupos que se opõem à sua presença provavelmente levaria à violência e a uma desordem grave. Por que não fazem isso com muçulmanos em manifestações? Por que deixam eles gritar Sharia para o Reino Unido? Por que deixam eles fazer manifestações pró-Palestina? Se o Ocidente sente tanta pena dos sionistas israelenses, por que não dão um lugar para eles na Alemanha? Por que vocês não vão para Bangalore de Hitler e fazem uma ocupação lá? Aí eles vão saber que tipo de pessoas são essas. Por que a cada tantos séculos esses sionistas são massacrados? Porque Hitler sabia como lidar com esse povo. É porque eles sabem que os britânicos nativos são um povo pacífico. Eles não vão causar nenhuma violência séria ou desordem grave. É por isso que seria imprudente permitir que um evento acontecesse neste local nessas circunstâncias? Aliás, o local é Tower Hamlets, que é um centro de extremismo islâmico. Então, por que a população muçulmana da Grã-Bretanha é tão agressiva e violenta e todos têm medo deles? Por quê? É porque influenciadores muçulmanos como Muhammad Bankrupt, Hijab e Dildo Boy têm permissão para espalhar seu veneno abertamente, sem interrupção, de forma arrogante. Escute só, Dildo Boy, o que ele está dizendo? Esses caras nem sentem necessidade de falar essas coisas de forma cifrada. Sabe por quê? Porque eles sabem que são covardes. Nos nossos governos, seja na Austrália ou na Grã-Bretanha, é a mesma história em todo lugar. Que está Mashobana Mahmoud? Eles poderiam acabar com essas pessoas facilmente. Tem leis contra discurso de ódio, mas nunca as impedem. Eu tenho um conceito de Umá e, portanto, nós não estamos totalmente comprometidos com a noção de Estado-nação. Veja que temos a comunidade muçulmana, é a ela que somos leais, a comunidade muçulmana global, sejam eles de Gaza, da Somália ou de qualquer outro lugar. Nós não nos importamos com a ideia de Estados-nação como o Reino Unido, mas esses cretenses sem vergonha não têm problema nenhum em usar o poder do passaporte do Reino Unido. Não tem problema nenhum com isso, não tem problema nenhum em ostentar isso. Vão para qualquer lugar do mundo. Usam a liberdade de expressão que lhes foi concedida graças à ideia dos Estados-nação.
Mas quando não lhes convém, podem descartar isso como traição. Precisamos trazer de volta as leis de traição. Estou te dizendo, essa coragem, essa ousadia. Olhe para ele, do jeito que está sentado ali, essa criatura arrogante e vil, do jeito que está ali tão cheio de si. É porque ele sabe que temos covardes em nosso governo. É porque ele sabe que temos covardes em nossos governos. Eles não vão fazer nada? Estou te dizendo, se eu fosse o ministro do interior da Grã-Bretanha, posso garantir que em 6 meses todos eles estariam dizendo: quer que eu pule até onde? E eu não usaria violência, tortura ou métodos de Khamenei, Xi Jinping ou Putin. Deportação, só isso. Não vamos perder nossa humanidade só para colocar essas pessoas na linha. Algum de vocês não idolatra o Estado? Me digam, tem alguém aqui que adora na Grã-Bretanha? Tem alguém aqui que idolatra um Estado? Que homem de palha. Obedecer às leis do país onde você vive não é adorar o Estado. Você, cabeça de vento, entregou sua submissão a um Estado. Claro que não. Primeiro, não existe tal entidade que seja digna disso. Inshallah, que possamos ver isso. Além disso, o Islã não funciona dessa forma. Não dê crédito a que um país muçulmano pratique isso lá. E você sabe o que dizem. Vocês nos bombardeiam bem. Não mexam com nossos interesses. Não tentem apagar Israel ou jogar aviões nos nossos prédios. E deixaremos vocês em paz. Nossa lealdade é, acima de tudo, para Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta e os crentes. É aí que está a nossa lealdade. É daí que virão a vitória e a libertação. Não se trata só de lealdade ao profeta, à religião ou à comunidade muçulmana. É daí que virá a vitória. O que querem dizer com vitória? Ou seja, conquistar sua terra, subjugá-lo, plantar a bandeira do Islã abertamente. Olha, eles estão dizendo isso abertamente. Isso não é enigmático, não estou acrescentando nada a isso. O que isso quer dizer? É daí que virá a vitória? Que vitória? Então, dado que isso é um problema para pessoas que acreditam que devemos adorar estados, vimos isso com a forma como Tommy Robinson conseguiu reunir 150 mil pessoas em Londres. Sim, 3 milhões de pessoas, claro. Alguém? Algum dos mais velhos lembra de uma marcha de extrema-direita com 150 mil pessoas em Londres no seu tempo? Isso foi moleza para ele, isso foi moleza para ele. Ele sabe que está com medo, tem muito mais, vai ter milhões a mais. O tempo está chegando ao fim. Você vai ser deportado, garoto do dildo, você vai ser deportado, humilhado e expulso. E todos os seus amigos vão estar implorando para eles. Não nos importamos com a Uma. Era só bravata para animar nosso pessoal. Perdemos. Por favor, não nos expulse. Não queremos voltar para nossos países muçulmanos. A gente odeia nossa vida lá. Por favor, não nos mande de volta para lá. É isso que eles vão dizer. Todas essas bandeiras que você está vendo levantam a nossa bandeira. Mas falando sobre soluções, acho que o fato de termos conseguido 4... Eu não sei. Eu não editei esse vídeo, então obviamente parece que está todo picotado. Então vou ficar atento. Se algo parecer fora de contexto, eu vou apontar isso. Acho que o fato de termos conseguido eleger 4 deputados muçulmanos independentes é um bom reflexo, e devemos buscar mais. Nosso futuro não está no Partido Trabalhista. Eu vou entrar nesse assunto, então. Ele é leal à ideia da comunidade muçulmana, não à ideia de Estados-nação. Mas está tudo bem usar os meios democráticos inventados ou possibilitados apenas pela ideia de Estados-nação? Não há eleições no Calafate ou no Califado. Por que você não vai para lá? Vai para o Afeganistão? Ele idolatra o Afeganistão, já foi para lá com o outro namorado, Saleh, ou seja lá qual o nome, Muhammad Saleh. O que houve? Por que não disputa eleições lá? Ah, entendi. Você não pode disputar eleições em um verdadeiro país muçulmano. Ah, entendi, saquei. Veja como é hipócrita mudar de opinião. Eles aceitam o que lhes convém e, quando não, jogam na sua cara sem vergonha. Nossos governos não fazem nada. Não tem outra solução. Tragam de volta as leis de traição, tragam de volta as leis de traição, tragam de volta a pena de morte. E nem chegaria a esse ponto. Como eu disse, não precisaríamos torturá-los, não precisaríamos executá-los. Não, nós não fazemos isso. Ok, já passamos da Idade das Trevas. Mas nós temos uma ferramenta que é cancelar cidadanias, uma ferramenta tão bonita. Você sabe que o Trump diz que tarifa é a palavra mais bonita do inglês. Eu digo que cancelar cidadanias é o princípio mais bonito. Nos países ocidentais, lindo. Eu entendo porque as pessoas se contorcem com a ideia de cancelar a cidadania das pessoas. É porque na Idade das Trevas, as pessoas costumavam ser exiladas. Avançamos muito desde aquelas épocas sombrias e brutais do período medieval.
não fazemos mais isso. Mas não, algumas dessas regras faziam sentido. Elas realmente fazem sentido. Na verdade, eu acho que exilar é melhor do que matar ou executar pessoas. Então, se você pode dizer, ei, sabe de uma coisa? Desculpa, você é um perigo para a nossa coesão social. Você não se encaixa na nossa sociedade. Nós temos que te expulsar. Não queremos que nosso país seja como você deseja. Então, nós vamos ou te colocar atrás das grades por 20 anos ou cancelar voluntariamente sua cidadania e você vai embora. Na verdade, essa também seria uma boa ideia. Dê a eles sentenças extremamente longas. 20 anos, 30 anos, ou renuncie à sua cidadania e vá embora. Eles vão aceitar na hora. Política, e especialmente em cidades como Birmingham, há cerca de 20 a 25 distritos eleitorais onde os muçulmanos, literalmente se estiverem unidos, podem realmente ser os decisores. Isso não quer dizer que seja uma solução, mas pelo menos seria uma voz mais forte e com princípios na Câmara dos Comuns. Se não houvesse Muhammad Ayyub, você acha? Não é incrível que o Partido Trabalhista tenha agradado essas pessoas só para ganhar votos? O mesmo acontecerá com os democratas nos Estados Unidos. Se esses idiotas na América pensam que, se deixarmos essas pessoas tribais e sectárias entrarem, dermos cidadania a elas, elas serão nossos eleitores para sempre. Tenho uma propriedade à beira-mar no Afeganistão para vender. Não é assim que funciona. Os filhos deles, que falariam com sotaques nativos que entenderiam o sistema, vão criar suas próprias tribos e não vão querer saber de política de esquerda. Você acha que essas pessoas que você vem apoiando há tantas décadas vão aderir a uma política pró-LGBTQ e transgênero? Eles te odeiam, você odeia a direita do seu país, como os conservadores, os cristãos, você odeia eles. Esses caras são muito mais conservadores, radicais e de direita do que os nativos do seu próprio país, certo? Então, o Partido Trabalhista ele está descobrindo que essas pessoas não gostam do Partido Trabalhista. Muhammad Ayyub, você acha que um Yuban, se não houvesse um Yupan, Maccabi teria sido banido? Não. Vamos ser honestos. Você está certo. Se você tivesse um deputado trabalhista na sua região, será que o Maccabi teria vindo jogar contra os torcedores deles? Claro que teriam vindo, sabe? Teriam sim. É porque você tinha um deputado independente e porque tinha um chefe de polícia razoável em West Midlands. Meio decente. Que covarde. Não posso elogiar a polícia. Você não quer elogiar a polícia. Viu? Eles fizeram tudo o que queriam que eles fizessem. E ainda assim não querem elogiá-los. Então, aquele covarde de comissário de polícia, seja lá quem for de Birmingham, que baniu os torcedores do Maccabi Tel Aviv, deixa eu te contar, você não ganhou nenhum ponto com isso. Para essas pessoas, elas são muito dogmáticas e ideológicas, e muito firmes na sua ideologia. Eles não gostam de você, não importa o quanto você se esforce para agradá-los, eles não gostam de você. Eles não vão apertar sua mão, e no momento em que tiverem a oportunidade de te tirar, eles vão fazer isso. E suas filhas vão dizer, onde diabos você estava quando essas pessoas estavam tomando conta? Você vai dizer, eu estava realizando meu fetiche de dominatrix. É isso que você é. Eu não sou de elogiar a polícia. Se você não está envolvido em nenhum tipo de dawah, ativismo islâmico, defesa, qualquer tipo de trabalho para o avanço ou transmissão do Islã neste país, você não deveria estar aqui. Seguir o Islã não deveria ser um passeio de lazer. Alá testa quem ele ama. Ele ama o povo de Hashem, ele ama o povo de Gaza, ele os ama. Ele ama o povo de Gaza, que é Alá psicopata, ou seja, ele ama o povo de Gaza. Ver seus filhos sendo explodidos, membros voando para todo lado, Alá tem uma maneira peculiar de demonstrar amor, que é Alá psicopata. Esses caras são muito iludidos, por isso se tornam perigosos. Eles são tão firmes em sua ilusão que nenhum bom senso consegue prevalecer diante deles. Ninguém consegue mudar a opinião deles, essas pessoas são profundamente iludidas. Costumávamos ver pessoas, moradores de rua, segurando cartazes dizendo que o fim está próximo. Antes, filmes de Hollywood retratavam essas pessoas como se fossem de outra época, apenas malucas. Hoje, não dá para discutir com elas. Era uma caricatura ou estereótipo no mundo cristão ou ocidental. Todo o mundo muçulmano é assim. Muçulmanos costumam dizer, o dia do julgamento está próximo, Alá está nos testando. Eles estão tão firmes nessa ilusão, é assustador. Isso é o que os torna muito mais assustadores do que os chineses e os russos. Porque na China e na Rússia, eles são controlados pelo medo por um déspota no topo. Mas esses caras são zumbis.
As pessoas são filisteias. Ele ama o povo de Asham e do Iêmen. Mashallah, Tawarakallah, você se comprometeu e levantou o jihad. Eles já mostraram a Allah subhanahu wa ta'ala que vão doar e se sacrificar pela causa dele. Somos nós que temos que provar isso, somos nós que temos que nos mobilizar. O público britânico branco é nosso, fazemos parte de uma umma muçulmana global, mas nossas sociedades locais são nossas. Ah, ele diz, algo bom deve ter outra intenção por trás. Isso aconteceu diversas vezes. Na história dos profetas, o povo os rejeitou. Ah, é isso aí. Então, se os patriotas querem nos aceitar ou não, eu não dou a mínima, eu não ligo nem um pouco. Você vai ligar quando eles te pegarem pelo colarinho, cancelarem sua cidadania e te colocarem em um voo só de ida de volta pra... Ele é bengali, eu acho, ou do Afeganistão. Pra onde você quiser ir, você será mandado de volta. Aí sim você vai se importar. Aí sim você vai ligar. Isso vai acontecer. Porque eu estou dizendo pra vocês, não existe outra solução. Sério, realmente não existe outra solução. Olhem para eles, vejam como eles declaram seus planos descaradamente e com orgulho, e nós somos mandados calar a boca. Não podemos agir porque há traidores no governo, mas isso está mudando. Ontem, no Dia da Austrália, houve uma manifestação na Austrália. E um dos nossos canais principais, o Canal 10, mostrou australianos comuns. Na TV nacional, disseram claramente que não querem muçulmanos, e o apresentador ria. Eu fiquei tipo, uau, isso é tão... A Austrália é um pouco diferente, acho que estamos vivendo tempos interessantes na Austrália, mas o Reino Unido, infelizmente, não vamos ter nenhuma eleição até 2029 e Nigel Farage. Suella Braverman acabou de se juntar ao Reform. Agora talvez eu tenha esperança quanto ao Nigel Farage, pois ele muda de posição sempre. Sinto que sozinho será uma decepção. Mas alguém como Suella, ela é esperta, ela é inteligente, ela conhece o sistema, então provavelmente vai ser relativamente eficaz. Diferente de quem só fala besteira e não entende como os sistemas funcionam. Estamos aqui, temos um dever, temos um trabalho a fazer. Todos nós temos um papel diferente a desempenhar. Nossas irmãs têm um papel a desempenhar. Os irmãos têm um papel a desempenhar. Os jovens têm um papel a desempenhar. Os idosos têm um papel a desempenhar. Os de meia idade têm um papel a desempenhar. Ricos, pobres e todos nós temos um papel a cumprir. Todos vocês têm um papel a desempenhar, que é assumir, não são minhas palavras. Quero dizer, vocês assistiram ao vídeo? Eles dizem isso o tempo todo mesmo. E aí a gente só tem que aceitar, tem que ficar quieto e simplesmente desaparecer, simplesmente ir embora no pôr do sol. Mas não vai ser assim, não tem como ser assim. A falta de ação do governo está levando todos nós para um caminho de colisão e esse caminho vai ser muito violento. Quanto mais adiarmos isso. Vá ao parlamento, aprove essas leis, aplique essas leis de discurso de ódio nessas pessoas. Isso é ódio. Isso é ódio a tudo que é britânico. Valores, história, cultura, normas e democracia. Ei, ele disse isso. Eu nem acredito em Estados-nação. Nós não nos importamos com Estados-nação. Ok, você não se importa com Estados-nação. Saia, cancele sua cidadania, vá ser cidadão da umma muçulmana. Simples, cobre deles responsabilidade pelas próprias palavras, cobre deles os próprios padrões. No Reino Unido, precisamos ver o resultado da reforma. Caso contrário, haverá uma revolução. Todos esses países ocidentais vão caminhar para uma revolução. Porque sim, vocês reduziram a população nativa de 99% para 80% no Reino Unido, mas ela não vai cair silenciosamente para 50%. Isso não vai acontecer. Algo grande, algo importante vai acontecer antes disso. Vou para Vietnã, Tailândia ou algo parecido quando isso acontecer, pois não será bom. Deixe-me fazer uma previsão muito clara. Dentro de 10 a 15 anos, vamos ver o surgimento de um movimento separatista islâmico sério na Europa. Não acredite em mim. Veja, eles já agiram. Veja o que Muhammad Hijab está dizendo. Ele está dizendo isso. Há cerca de 50 milhões de muçulmanos na Europa. Isso é mais muçulmanos na Europa do que em alguns países muçulmanos. Ouça o que ele tem a dizer. Nossos números são enormes. Há 50 milhões de muçulmanos na Europa. Há mais muçulmanos na Europa do que em alguns países de maioria muçulmana. Se todos os muçulmanos da Europa fossem um só país, seria um dos maiores países muçulmanos do mundo. Essa é a verdade. Se todos os muçulmanos da Europa fossem um só país, estaria entre os 10 ou 15 maiores países muçulmanos do mundo, seria um país grande. Somos um povo grande. Ainda assim, continuaria sendo um lugar ruim.
Só imagina sírios, afegãos, albaneses, libaneses, paquistaneses, bengalis, líbios, marroquinos, todos eles vivendo em um único país muçulmano, em um continente próspero como a Europa, onde eles já teriam acesso a instituições já estabelecidas, sistema bancário, estradas, infraestrutura, mas ainda assim, eles estariam brigando entre si porque não conseguiriam decidir qual forma de Islã deveria governá-los. Cada cultura estaria tentando dominar a outra cultura, e no final eles não se dariam bem. Eles não se dão bem, eles não se dão bem. Os muçulmanos não se dão bem entre si. Ok, quando eles não estão lutando contra os judeus e os cristãos, eles estão brigando entre si. Ok, não estou dizendo nada fora do comum. É só olhar para os países muçulmanos. Então esse país continuaria ruim e eles não seriam felizes. E sabe o que fariam? Ainda começariam a emigrar para países ocidentais. Então precisamos começar a agir como os muçulmanos. Precisamos começar a agir. Aí está, aí está. Eles já colocaram planos em ação. Vai haver um movimento separatista islâmico na Europa nos próximos 5 a 10 anos, talvez não 15, 5 a 10 anos. A comunidade deve ser a consequência, fazendo-os pensar. Se mexermos com ela, o que acontece? Precisamos começar. Não, sabe de uma coisa? Eles vão pensar. Isso vai dar origem a mais vozes de extrema-direita na Europa. E eles vão te pegar, te arrastar e te deportar. Barcos cheios de vocês serão deportados. Isso vai acontecer. Esqueça isso. Esqueça essa ideia de que os ocidentais... A Europa já é um continente muito pequeno em termos de território. A Europa é menor do que a Austrália. Ok, Austrália. A Europa é menor do que nós, a Austrália. Sim, nós estamos quase vazios, mas há 750 milhões de pessoas vivendo na Europa. As pessoas mais educadas, mais prósperas, mais cultas. Você acha que eles vão abrir mão de uma grande parte para você? Pessoas? Isso não vai acontecer, filho. Agindo como se tivéssemos a vantagem, porque temos mesmo. Não, você não tem. Você vai brincar com fogo e vai se dar mal, assim como fez em todo lugar, em todo lugar. Essas pessoas brincam com fogo, porque elas acreditam em ajuda divina. Foi isso que eles pensaram quando fizeram o que fizeram em 7 de outubro. Olha o que aconteceu. Olha as consequências. Gaza destruída, Hezbollah sumiu, Houthis cambaleando. E agora o Irã está prestes a descobrir que toda a rede está prestes a ser destruída, mas nenhuma ajuda divina veio. É assim que essas pessoas são. A palavra de Alá, ela é suprema. É o motivo pelo qual os Salaf, as primeiras gerações, foram tão bem-sucedidos em espalhar o Islã pelo mundo. Porque eles eram brutais, eles decapitavam pessoas, cortavam pessoas. Isso não pode mais funcionar assim. Olhem o que eles fizeram no Irã. Eles mataram 20 mil pessoas entre 8 e 9 de janeiro. Em 48 horas, eles mataram 20 mil pessoas, de acordo com alguns relatos. Na verdade, não sabemos. Agora, até o filho do presidente do Irã admitiu. O filho do presidente do Irã pede que autoridades restabeleçam a internet após apagão nos protestos. O filho do presidente do Irã solicitou o fim das restrições à internet no país, afirmando que nada será resolvido tentando adiar o momento em que fotos e vídeos dos protestos que foram violentamente reprimidos pelo regime comecem a circular. Ele está dizendo que mais cedo ou mais tarde, como eu também venho dizendo, esses vídeos vão aparecer. O que você vai fazer então? Isso significa que aqueles que não estavam e não estão insatisfeitos serão adicionados à lista dos insatisfeitos. Eles estão dizendo algo que teremos que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Isso vai vir à tona. Então era assim que eles governavam antigamente. O que Muhammad Hijab está insinuando aqui é que, sim, os únicos salafistas eram tão bem-sucedidos. Eles foram bem-sucedidos porque naquela época não existia internet e você não podia filmar as atrocidades deles. Mas isso não vai acontecer agora. Até o seu próprio povo vai se levantar contra você, como aconteceu na Somalilândia e no Irã. Eles tinham grande coragem, sustentada por muito tawakkul, que é confiar em Allah. Você entende que está fazendo isso por Allah e o que acontecer, aconteceu. Conceito de martírio. Então eu consideraria isso uma vantagem. Francamente, quem está disposto a cometer suicídio tem a iniciativa. É impressionante que essas pessoas que incentivam outras a estarem prontas para morrer por uma causa, nunca morrem elas mesmas, nunca.